pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje é a nossa aula do dia 5 de junho e nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de matemática. Aí na página 123, que é o início da nossa aula de hoje, nós vamos ver exemplos de quadriláteros. Tia, o que são quadriláteros? São figuras planas que têm 4 lados. Vamos ver alguns exemplos? Eu tenho aqui o exemplo do quadrado. Olha quantos lados ele tem, ó. 1, 2, 3, 4. Nós temos mais um exemplo do retângulo, que se diferencia do quadrado porque o retângulo ele tem as laterais, 2 lados menores que outros 2 lados. Ele estando assim deitadinho ou em pé, ele se chama retângulo. Também tem 4 lados. E mais um quadrilátero como exemplo é o losango. O losango também tem 4 lados. Ele é como se fosse um quadrado de ladinho, tá bom? Também tem 4 lados e 4 lados iguais. E nós vamos ver isso aí na página 123. Ele diz o seguinte, que nós temos aí o paralelogramo, que são quadriláteros que têm os lados opostos paralelos, ou seja, tem os lados iguais. E temos ainda os trapézios. Trapézios são quais? São os quadriláteros que têm um par de lados opostos ou paralelos, ou seja, que tem 2 lados aí que estão paralelos, certinho na mesma direção que o outro, podendo estar na horizontal ou na vertical. Vamos ver 2 exemplos de trapézios, ó. A gente vai desenhar um aqui para vocês, ó. O trapézio ele pode ser assim, ó. Ele também vai ter 4 lados, só que 2 lados dele apenas que vão ser paralelos. Nesse caso aqui, ó, somente esses 2 aqui são paralelos. Por que os outros não são paralelos, tia? Porque eles não estão na vertical ou na horizontal retinho, uns ao lado do outro certinho, tá bom? Então esse aqui é um exemplo de trapézio, tá? E nós temos ainda aí no livro dizendo assim, ó. Ainda temos os quadriláteros que não recebem nomes especiais, porque não possuem lados paralelos. Então, existem quadriláteros que não têm esses nomes aqui, quadrado, retângulo e losango, e nem podem ser chamados de trapézio, como esse aqui. E aí, nós temos vários desenhos aí. Por quê? Qualquer outra figura que tenha segmentos de reta que formem uma figura com 4 lados são quadriláteros, mas eles não recebem nenhum nome especial. Na página 24, nós vamos ver aí no número 1, simplesmente para vocês fazerem a relação. Aonde está falando dos paralelogramos, você vai botar a letra A. Aonde está falando de trapézios, você vai colocar a letra B. Lembrando que a definição a tia já explicou e também está aí na página 123. No número 2, pergunta o que é um quadrilátero. A tia também já explicou. E também está aí na explicação na página 123 para vocês relembrarem. No número 3, você vai observar a imagem e você vai dizer se se trata de losango, se trata de quadrado, se tem retângulo, se é um trapézio ou se é simplesmente um paralelogramo. Tá bom? Na página 125, nós vamos começar a falar sobre simetria. E nós vemos aí no livro alguns exemplos de simetria. Nós vemos um bonequinho de neve, que os 2 lados dele são exatamente iguais, sendo uma simetria. Nós vemos um cubo, que os 2 lados são exatamente iguais, simétricos. Nós vemos também uma plantinha aí, que um lado dela é exatamente igual ao outro. Simetria. Então, sempre que nós dissemos que uma figura é simétrica, ela tem simetria, elas são exatamente iguais. É como se a gente estivesse vendo no espelho, tá bom? E quando elas são assimétricas? Quando eu pego essa figura, divido ao meio e um lado é diferente do outro. Então, vocês vão ver vários exemplos aí na página 125. Na página 126, nós vamos começar a fazer algumas atividades a respeito de simetria. Mas antes disso, eu queria fazer 2 exemplos aqui com vocês. Nós temos o exemplo aqui, ó, da letra A. Se eu pegar uma letra A e repartir ao meio, vocês vão observar que o outro lado
a mesma coisa que o primeiro lado. Olha isso. O lado de cá é exatamente igual ao outro lado. Eles são simétricos. Juntos, eles formam a letra A. Mais um exemplo aqui. Eu tenho um pedacinho de uma nuvem. Esse pedacinho dessa nuvem aqui, eu posso fazer uma simetria com ela. Mas como é que tem que ser minha simetria? Eu tenho que fazer como se fosse espelhado. Ó. Se para cá eu tenho uma curvinha assim, para cá eu tenho que ter uma curvinha assim. Se para cá eu tenho essa curva embaixo, para cá eu também tenho que ter a curva embaixo. Se aqui eu tenho uma curvinha só na ponta, aqui também eu tenho que ter uma curvinha só na ponta. E aí eu formo uma imagem simétrica, ou seja, elas são iguais, os dois lados delas juntos formam uma única imagem e os dois lados são exatamente igual, como se fossem espelhados. E aí na página 126 diz o seguinte: complete as figuras para que elas sejam simétricas. Então nós temos aí uma borboletinha, círculos, né? Em cima nós temos, por exemplo, a metade de um triângulo. Você vai completar a outra metade exatamente igual, ocupando a mesma quantidade de quadradinhos. Tem um quadrado no meio, a metade de um quadrado. Você vai completar a outra metade exatamente igual, para ficar igualzinho, espelhadinho. Do outro lado, você vai fazer exatamente a mesma coisa que tem do lado esquerdo, você vai fazer do lado direito. Embaixo, na letra B, nós temos uma borboletinha, a metade de uma borboleta com dois círculos. Do outro lado, você vai completar a outra metade da borboleta, igualzinha a outra metade que está aí, e fazer os círculos no mesmo lugar, do mesmo jeito que está do lado esquerdo, do lado direito. E no número 2, pede o seguinte, preste atenção. Quais letras do alfabeto são simétricas? Marque o eixo de simetria nas letras e circule as que não são simétricas. Então, você vai imaginar, se eu cortar aqui ao meio, os dois lados vão ficar iguais? Se ficar, você vai fazer só a linha ao meio. Lembrando que essa linha ao meio pode estar na vertical ou pode estar na horizontal também, tá? Se eu fizer uma linha na horizontal e as partes de cima e de baixo forem iguais, ela é simétrica. Agora, se eu imaginei uma linha ao meio, não foi simétrica dos lados, e se eu imaginei a linha na horizontal, também não ficou igual de cima e de baixo, significa que ela não é simétrica. Se ela não é simétrica, você vai circular. Se ela for simétrica, você vai desenhar a linha no meio para que apareça essa simetria. Lembrando que essa linha pode estar na vertical ou na horizontal. E vamos para a página 127. Na página 127, você vai desenhar uma simetria usando as mesmas cores. As cores que estão aí, laranja, verde e azul. Procura o tom mais perto possível. Se não tiver, tia, o meu azul só tem azul escuro, aí usa o escuro. Se não, usa da cor bem parecida que tiver aí, tá bom? E aí, por exemplo, onde está o azulzinho, embaixo vocês têm que fazer um azul. Aonde está o laranja, embaixo vocês têm que fazer o laranja. Aonde tem outro azul, vocês vão pintar de azul também. E assim por diante, para que a figura de baixo que vocês desenharem fique simétrica de cima. No número 4, você vai traçar os eixos de simetria, ou seja, você vai traçar aí, fazer aí alguns riscos para que os lados que você tem da figura sejam simétricos. E aí, a tia vai fazer com vocês a primeira imagem, que se trata de um quadrado, e a segunda imagem, que se trata de um losango. A tia vai fazer com vocês... os eixos de simetria para eles serem iguais. Quais eixos de simetria nós podemos traçar no quadrado? Nós podemos traçar o eixo de simetria aqui ao meio. Vê se eu não vou ficar com duas partes iguais. Eu posso traçar ao meio só que na horizontal, que ele vai ficar também com duas partes iguais. E eu ainda posso traçar na diagonal. Se eu dividir assim ao meio, eu vou ficar com duas partes iguais. Se eu dividir assim ao meio, eu vou ficar com duas partes iguais. E aqui embaixo, o que vocês vão escrever?
a quantidade de linhas simétricas que eu vou desenhar para fazer essa divisão. Nesse caso aqui, eu desenhei 1, 2, 3, 4. Então, significa que eu posso desenhar 4 linhas que eles vão ficar simétricos, tá bom? O outro exemplo aí do lado, nós vamos traçar as retas de um vértice até no outro, ó. Se eu traçar assim, tem 2 lados iguais. Se eu traçar assim, vou ficar com 2 lados iguais. Se eu traçasse só uma linha ao meio, eu ia ter essa parte de cima e de baixo, certo? E se eu traçasse uma linha assim, ó, na vertical, eu também ia ter 2 lados iguais. E se eu traçasse mais, ó, sem usar o vértice, o meio de um lado e o meio de outro, iam ficar 2 lados iguais. E aqui, a mesma coisa, iam ficar 2 lados iguais. Então, eu desenhei no total, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui embaixo, eu coloco 6, porque eu desenhei um total de 6 linhas, tá bom? Embaixo nós temos um losango que vocês vão fazer bem parecido com o quadradinho. E do lado nós temos uma figura que ela só vai ter uma linha para dividir essa imagem simetricamente, tá bom? Lembrando que essas linhas que vocês vão desenhar, procurem usar uma régua, alguma coisa que te dê ali um suporte para que a linha fique retinha. Não desenhe as retas, as linhas, na mão livre, sem ter um apoio ali de uma régua, tá bom? Então pede aí a mamãe, o papai, alguém a régua emprestada, se não tiver, e use a régua para traçar essas retas para ficar organizado o seu dever, tá ok? Boa atividade!